Luiz Fernando, casado com Neia Fonseca, escritor, teólogo, autor de 3 livros. Recentemente lançou Sepulta Tua Morta, tema de uma de suas mensagens ministrada em diversas partes do mundo. Mensagem terapêutica que tem gerado muitos testemunhos de cura. Presidente do Ministério Evangélico Palavra de Vida, Deus tem usado de forma incrível. Tem sido uma grande referência para a nossa geração. Vamos ouvir agora Pastor Luiz Fernando. Paz do Senhor, meus amores. A gente vê o videozinho feito ali, até nem acredita que é a gente, né? O vídeo é melhor que a pessoa. Você fala, rapaz, eu queria ser o vídeo. Mas aí a vida real se impõe. O que eu vou ministrar hoje, essa manhã, entenda bem o que eu vou falar. Tem um quê de ineditismo. Pastor, é uma palavra inédita? Obviamente que não, nem é a intenção, pelo amor de Deus. Eu sou só um Luiz qualquer. Mas ela tem um quê de ineditismo porque ela vem de diálogos entre nós. Não vem de uma mensagem, não vem de algo lido, não vem de algo, vem de algo descorrido ao longo do tempo. Quero em primeiro lugar agradecer a presença de vocês. Muita gente ainda chegando, temos gente vindo de outros estados. Só não trouxemos dessa vez os pastores da Argentina, mas na próxima vez vamos trazer os da Argentina também. Quero agradecer a presença da diretoria do Conselho de Pastores, que enobrece o evento. Deus abençoe meus irmãos queridos, viu? Muito bom ter os irmãos aqui. E o tema da minha plenária, estranho tema, é armadilhas do pensamento. Como o pensamento pode virar um conceito ou uma ideia, e virando um conceito, uma ideia, ele pode chocar com quem Deus quer que você seja e fazer com que você entre numa espiral de destruição pessoal. Você simplesmente acorda, acha que é, ou acha que não é, ou acha que o teu cônjuge é, ou acha que ele não é, ou acha que o seu pastor é, ou o seu líder, ou o seu chefe, ou o seu quem quer que seja. Isso é só um pensamento, mas depois, solidificado, vira um conceito. Solidificado, ele vira uma ideia. E depois que ele vira uma ideia, meu irmão, para tirar de dentro da pessoa, meu irmão, é muito mais fácil, muito mais simples ganhar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. O texto que eu quero usar, ele vai estar um pouquinho diferente, mas o texto inteiro mostra que não é um texto que eu não uso a ARA, eu uso a versão RC. Mas quando eu fui estudar o texto inteiro, essa é a que chegou mais perto. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 4. Nossos irmãos aí chegando, que bom ter todos aí. Muitos ainda trabalhando, ainda vai ter no período da tarde um outro grupo que trabalha de manhã. E por aí nós vamos. Sabe, pastor William, eu tive pensando, pastor João, falei, será que nós vamos fazer uma conferência, pastor Claudemir? 5